Gilmar Mendes anula todas as condenações de José Dirceu. Meu Deus do céu, que país é esse? Foi algo tão surreal que até a Globo News protestou. Pelo menos não a Globo News lulista de extrema esquerda, mas a Globo News mais moderada, representada por Merval Pereira. Merval esculachou a ação de Gilmar Mendes. Pelo amor de Deus, soltar um corrupto como José Dirceu, que foi preso 3 vezes. A revista Cruzoé chamou de Lava Dirceu. Essa capa da revista foi criada meses antes. José Dirceu foi condenado ao mensalão, saiu da prisão, pra quem não se lembra, com o indulto de Dilma. Quando o indulto é pra esquerda, aí vale, livrou José Dirceu da prisão. Mas o indulto, a graça de Bolsonaro pra Daniel Silveira, aí não vale nada, porque é da direita. Isso mostra o quanto o STF é ilegal. José Dirceu foi preso 2 vezes no Petrolão, mas foi solto com os votos de Gilmar, Toffoli e Lewandowski. É o país em que o crime compensa, mas no final você vai ver Merval Pereira esculachar Gilmar Mendes. Gilmar Mendes arrasou com a Lava Jato, mas quem é mais famoso para soltar bandido é Dias Toffoli, que já foi chamado a atenção até da Transparência Internacional. Todos os dias o cara livra um corrupto. Em setembro, Toffoli anulou condenações da Lava Jato contra Léo Pinheiro, que delatou Lula. Há poucos dias, Fachin também anulou o inquérito que investigava Renan Calheiros e Eduardo Braga por recebimento de propina. Você pensa, o STF, ele é muito benevolente, ele tá sempre na defesa do cidadão, ele evita prisões. Não é isso não. Tudo tem a ver com o partido, com as opiniões políticas e ideológicas de quem o STF julga. Direita, o que acontece é isso aqui, ó. STF condena mais 14 pessoas envolvidas no 8 de janeiro, sendo 12 dessas as que não aceitaram acordo com a PGR. Percebeu aí o duplo padrão, né? Para a direita, o rigor da lei. Para a esquerda, basta pedir. Dirceu diz que foi incriminado na Lava Jato para atingir Lula e pede ao STF suspeição de Sérgio Moro, que recebeu, é claro. O próprio PT reconhece o STF como aliado, e isso não é de agora. Em 2018, o então deputado petista Valdir Damous falou abertamente: Gilmar Mendes é o nosso aliado. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Temos que aprender a fazer política. O STF tá aí para fazer política, não é? Hoje o STF está unido, todos tentam falar a mesma língua, um não se contrapõe ao outro. Tudo para ter mais força para defender a esquerda. Lá se foi o tempo que Joaquim Barbosa defendia a punição de corruptos, enquanto Toffoli, Lewandowski e Gilmar protegiam os criminosos. Há muitos anos atrás, o próprio Barroso, que é hoje amigo de Gilmar, mostrava a verdadeira índole de Gilmar Mendes. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia É mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora utiliza contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga. Não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala contra alguém, tá sempre com ódio de alguém, tá sempre com raiva de alguém. Ministro, eu diria que a gente mérito do argumento. Cala a boca, Carmen. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar o caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição. Inclusive, revoguei a prisão domiciliar que achei imprópria e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Absoluta no Supremo, aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e mesmo assim permaneceu preso
porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse sob minha jurisdição. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a consciência em relação ao candidato atual. Imagine. Danou-se. Antigamente não existia Bolsonaro, não existia a direita com força. Então eles se davam ao luxo de expor a sua ideologia preferida e debater e discutir sem medo de enfraquecer o ativismo político deles. Hoje em dia eles podem fazer isso até no bastidores, mas em frente às câmeras, eles se confundem com a própria instituição, mantém sempre a mesma razão, sempre a mesma opinião política. E claro que é bastante de esquerda, extrema esquerda. Hoje eles estão tão à vontade no carro que chegam até a dizer abertamente que venceram o bolsonarismo, que colocaram o Lula no poder propositalmente para tirar Bolsonaro do poder. Nesse contexto, e nós estamos num contexto especial já desde 2013, não é? Aquela crise já do governo Dilma, o governo Temer. Então, será que o tribunal é a instituição que mais faltou ao Brasil? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer. E as coisas se deterioraram de tal maneira que chegamos a esse governo Bolsonaro, com resultados trágicos. Não é? Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. Resultados trágicos? Que resultados trágicos? Todo mundo que critica Bolsonaro sempre usa frases prontas, adjetivos trágicos, mas não explica nada, não argumenta. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. O STF colocou o Lula no poder para tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro era trágico. Assistindo isso, a gente fica convencido que a gente vive numa republiqueta de banana. Esse país é de fato uma palhaçada, um lixo. Aqui realmente o crime compensa. Sim. Que coisa boa. Em Brasília, não sei, em Brasília, o crime compensa? Crime compensa? Não sei. Não sei. Imagine você ser um ser assim. Que vergonha deve ser. Eu não vou falar mais não, pra não falar besteira aqui, esse vídeo não ir pro ar. Os jornalistas mais lulistas da Globo anunciaram esse caso com toda a normalidade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Vamos acompanhar juntos aqui então a reportagem que já está lá no G1, vai entrar aqui na tela para vocês, está ali então a manchete. Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato assinadas por Moro. O ministro do STF entendendo que o ex-juiz atuou na primeira instância contra um ex-ministro para atingir Lula. Dirceu chegou a ser condenado a um total de 23 anos por suposta atuação em esquemas na Petrobras. Então, essa é a decisão do ministro Gilmar Mendes. E no final, Merval diz o que toda a direita defende, que o STF age politicamente, o que seria, pela Constituição, completamente ilegal. Seria crime. O ministro do STF agindo de forma política para beneficiar só um dos lados do espectro político. Vários aliados de José Dirceu delataram que ele realmente comandava o Mensalão e o Petrolão. E todo mundo conhece a verdadeira índole do PT. A índole da esquerda, que é de tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar uma eleição. E a esquerda, a Globo News e o próprio STF passou uma borracha dizendo que Lula salvaria a democracia, com o intuito nefasto de tirar a direita do poder. Contraditório, né? Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.